Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, chegamos agora em outro tópico do estudo dos logaritmos, tá? A partir de agora, eu vou fazer videoaulas falando sobre a condição de existência do logaritmo, porque não é para todo número que existe o logaritmo, tá? Então, existe uma restrição nessa condição aí. Aí, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer a definição, vou mostrar quando que um logaritmo foi definido e quando não foi definido, e depois disso eu vou resolver esses exercícios aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou colocar a definição aqui. Nós sabemos que a definição de logaritmo é assim, ó. O logaritmo de um número representado por a em sua base b é igual a c, tá? Então log de a na base b é igual a c. C e somente C, C e somente C. Aí faz aquela voltinha, né? B elevado a C, B elevado a C é igual a A. Perfeito, pessoal? Mas veja aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar aqui em cima, ó. Que o C é um expoente do tipo 1 sobre 2. Se o C é um expoente do tipo 1 sobre 2, então isso aí implica que b elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de b. Ou seja, se o expoente c for do tipo fracionário, com o denominador par, então eu cairia numa raiz quadrada, numa raiz quarta, numa raiz sexta e assim vai. E qual a consequência disso? O b não pode ser um número negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo, beleza? Ou seja, o b tem que ser maior que zero, tá? Nem o zero ele pode ser, o b tem que ser maior que zero. Aí eu vou explicar para vocês então. Então vamos lá, vamos supor então agora no segundo caso que o b é igual a zero. Então agora vamos para o segundo caso, ó. B é igual a zero. Nesse caso, nós teríamos zero elevado ao expoente c. Só que zero elevado ao expoente c seria assim do tipo zero vezes zero vezes zero vezes zero, que sempre é dar zero. Então, não teria lógica eu definir o logaritmo com a base sendo zero se o resultado sempre daria zero, porque eu teria uma função constante. Então, veja, ó, o b não pode ser negativo, porque senão, cedo ou tarde, ele vai estar dentro de uma raiz quadrada e não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ele tem que ser positivo ou zero. Mas o zero ele também não pode ser, porque se ele fosse o zero, aí a resposta sempre seria zero. Zero elevado a c vai dar zero. Então, qual a conclusão que nós temos até agora? Que a base b, vou escrever aqui, ó, a base b tem que ser maior que zero. Ou seja, ela tem que ser um número positivo e não pode ser zero. Mas, gente, o que aconteceria se a minha base fosse o número 1? Aí eu teria o seguinte, ó, eu teria 1 elevado ao expoente c. 1 elevado ao expoente c. E suponha que esse c aqui é 5. Aí ficaria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que também daria 1. Ou seja, se a base for 0, sempre daria 0. Se a base fosse 1, sempre daria 1. Então, não tem lógica definir o logaritmo com a base sendo 0 e a base sendo 1. Então, por isso, nós vamos restringir, tá? A base b tem que ser maior que 0. E ainda, a base b tem que ser diferente do número 1. Então, ó, eu tenho duas restrições para a base. Maior que 0 e diferente de 1. Então, perfeito. Aí, até aí tudo bem. Agora, vamos lá. Se a minha base é um número positivo elevado a qualquer expoente sempre vai dar resultado positivo. Ou seja, obrigatoriamente, como eu defini
que a base não pode ser negativa, não pode ser o zero e também não pode ser o 1, eu me obrigo a garantir que o a tem que ser um número maior que zero. Porque um número positivo elevado a qualquer expoente sempre vai dar um número positivo. Então, qual é a segunda conclusão? A base b é maior que zero e b é diferente de 1. E o meu logaritmando, o a, vou escrever aqui, ó, logaritmando. Logaritmando a também é maior que zero. Então, gente, o logaritmo vai existir quando essas condições estiverem satisfeitas. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando tem que ser maior que zero. Duas condições. Perfeito? Então, agora, aplicando essas definições da condição de existência, eu vou calcular os exercícios aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Exercício 1. Ache os valores reais de x para os quais é possível determinar. Então, no item A, ele fala assim, ó, logaritmo de x na base 5. Bem, veja que a minha base tem que ser maior que zero. E a base é 5, é maior que zero. A base está beleza. O logaritmando tem que ser maior que zero. Então, eu tenho que garantir que os únicos valores de x que eu vou usar são maiores que zero. Então, pela minha restrição, eu tenho x tem que ser maior que zero. Essa é a restrição. O logaritmando tem que ser maior que zero. Como é que eu daria essa resposta? Eu poderia dar assim, em forma de conjunto. X pertence aos reais, tal que x é maior que zero. Beleza? Então, o item A está feito. Vamos para o item B. No item B, ele tem lá log de x menos 3 na base 10. Beleza? Então, nós temos ali que a base é 10 quando não aparece. Veja que a base tem que ser maior que zero como condição de existência. Nesse caso, a base é 10, é maior que zero. Agora, o logaritmando tem que ser maior que zero. E o meu logaritmando é dado pela expressão x menos 3. O que eu vou garantir? Eu tenho que garantir que x menos 3 é maior que zero. Agora, é só resolver essa inequação. Passo 3 para lá positivo. X é maior que 3. Ou seja, ache os valores reais de x para os quais é possível determinar. Nesse caso, eu tenho x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Beleza, pessoal? Então, aqui eu fiz o item A, o B. Vamos para o item C. O item C parece ser um pouquinho mais animado. Deixa eu separar aqui. Fazer aqui, ó. Separar um espaço aqui, ó. Item C. No item C, ele fala log de x ao quadrado menos 16 na base 4. Então, vou escrever log de x ao quadrado menos 16 na base 4. Vamos lá, condição de existência. A base b tem que ser maior que zero e ainda diferente de 1. Está satisfeita. A base b é maior que zero e diferente de 1. Perfeito. O logaritmando tem que ser maior que zero. Então, eu tenho que garantir que x ao quadrado menos 16 é maior que zero. E agora, como é que resolve essa desigualdade? Gente, quando você tiver uma desigualdade assim, com uma função quadrática, então o melhor jeito de você resolver é assim, ó. Você deixa isso aqui guardado nessa caixinha aqui, ó. Vou fazer um asterisco aqui, deixa ali guardado. E trabalha com a igualdade igual a zero. X ao quadrado menos 16 igual a zero. E vamos achar as raízes disso aqui. Então, vou passar o 16 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 16 positivo. Agora, eu vou passar o expoente 2 em forma de raiz. Eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz de 16. X é igual a mais ou menos
4. Então, veja, igual a zero, eu achei dois valores, mais 4 e menos 4. Só que ele não quer igual a zero, ele quer maior que zero. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Você vem aqui, faz o eixo real, tá? O eixo x, deixa aí. Marca os pontos que você encontrou. Você encontrou o ponto 4 positivo, que eu vou colocar aqui. Opa, espera aí só um pouquinho. O ponto 4 positivo e o ponto menos 4. Beleza? Veja que aqui, ó, onde nós deixamos com asterisco, ele está falando maior. Ou seja, ele não quer maior igual, ele quer que seja maior. Então, aqui é bolinha aberta. O 4 não entra e o menos 4 também não. Depois, vamos olhar aqui, ó. Veja que você tem uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o coeficiente aqui, ó, é positivo. Então, você vai ter uma parábola mais ou menos assim. Eu vou fazer só uns risquinhos aqui, ó. Parábola com concavidade voltada para cima. E agora é só fazer o estudo do sinal. Aonde que essa parábola é positiva, ou seja, maior que zero? Ela é positiva antes do menos 4 e depois do 4. E aqui no meio, ó, o gráfico está abaixo do eixo x. Como está abaixo, então ela é negativa. Beleza? Então, assim, para quais valores de x esse logaritmo existe? Ah, resposta. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 4 ou x é maior que 4. Só nessas condições que esse logaritmo existe. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no próximo aqui. É no item D. Acho que cabe mais um aqui, aí a gente para e depois faz na próxima aula. O item D é logaritmo de 10 na base x menos 5. Veja, pessoal, que agora ó, o meu logaritmando, a tem que ser maior que zero. E o logaritmando aqui é o 10, ele é maior que zero. Então, essa condição está satisfeita. Mas a base é uma expressão que depende do valor de x. Então, nesse caso, eu tenho duas restrições. A base tem que ser maior que zero, então vou colocar aqui. X menos 5 tem que ser maior que zero. Conclusão, passo 5 para lá. X tem que ser maior que 5. Beleza? E a base B tem que ser diferente do 1. Então, eu tenho a restrição que tem que ser maior que zero e a restrição que tem que ser diferente de 1. Então, eu venho aqui e faço. X menos 5, a minha base, tem que ser diferente do número 1. Vou passar o 5 para o outro lado. Então, ele vai positivo. Então, o x tem que ser diferente do 1 mais 5. O x tem que ser diferente do 6. Beleza, pessoal? Agora, só fazendo um eixo real aqui para a gente entender. Tá? Ó, nós observamos ali que o x tem que ser maior que 5, ou seja, tem que ser bolinha aberta no 5. Então, eu vou aqui e vou colocar o 5 aqui ó, com bolinha aberta. Beleza? Depois, nós vimos que o x não pode ser o 6. O x não pode ser o 6. Então, faz de conta que o 6 está aqui, ó, e também a bolinha aberta nele. Então, quais seriam os valores que eu poderia utilizar para garantir que esse logaritmo é verdade? Todos os números maiores que 5, pula o 6 e continua. Tá? Então, todos os números que forem maiores que 5, pulando o 6, pertencem não, né? Estão na condição de existência desse logaritmo. E aí a resposta ficaria assim. X pertence aos reais, tal que x é maior que 5 e ainda x tem que ser diferente do 6.
condição de existência para que esse logaritmo exista. Pessoal, beleza? Então, aqui nós resolvemos o item A, B, C e D. Na próxima videoaula, eu vou resolver os outros. Então, vamos lá, um abraço, bons estudos e até mais. Fui!